Agora sim, com áudio. Muito bom dia a todos os amigos da Leandro Stormer. Eu sou o Thiago Bizzi. A gente está iniciando agora o bate-papo de abertura desta terça-feira, agora 10 horas e 2 minutos. Eu já deixei os avisos de que nós estamos transmitindo. Quem quiser participar pode se comunicar comigo tanto através do bate-papo, do próprio bate-papo de abertura, né? Mas também do bate-papo do LS Live. Então, tudo certo com a transmissão. Eu já deixei tudo certo. Vamos aos preços inicialmente, vamos dar uma olhadinha na situação do mercado e depois a gente dá atenção às mensagens de vocês. O mercado está para abrir agora, começa a abrir agora, né? A gente teve um pregão muito importante ontem, de forte alta, mais de 4%, fruto de uma conjuntura internacional positiva, de um mercado nosso disposto a subir, né, dentro de uma tendência de alta. E também um noticiário favorável, digamos assim, aumentou as chances de impeachment, o mercado fica otimista. A gente teve um bom movimento de alta, isso já deixou o nosso mercado, de certa maneira, um pouco sobrecomprado no curto prazo. Tá? A gente pode ter alguma correção no pregão de hoje, está se desenhando isso por enquanto, mas nosso mercado segue em alta, nossa expectativa continua sendo altista e os alvos ainda não foram alcançados. Tá? A gente tem como, aqui no gráfico do índice Bovespa, como alvo importante a faixa dos 44 mil pontos, né? Para ser mais preciso, os 43.900, onde também temos a retração de 0,68, né? Mas o mercado sempre vai um pouco além do que a gente imagina, né? Se a gente for fazer a projeção de FIBO do pivôzinho, que fica mais claro no gráfico de 60 minutos do índice, a gente vai ter essas projeções aqui e elas me parecem estar sendo bem respeitadas. Nesse caso, o próximo patamar de alvo por FIBO, né, por FIBO extensão, projeção, seria as proximidades dos 45.150, 160 pontos. Se a gente for olhar o nosso gráfico no semanal, essa é a zona mais crítica de suporte que foi rompido. Esse patamar exatamente dos 43.900 é um patamar mais do gráfico diário. Então, nosso alvo fica aí entre os 44 e os 45 mil pontos. No mini índice, eu mencionei que... Deixa eu só ajustar isso aqui. Ontem, né, eu mostrei que a gente tem esse canalzinho de alta no gráfico diário. Ontem a gente bateu na linha de retorno. Então isso pode levar realmente a alguma correção. Mas se o mercado hoje desse algum setup, oferecesse algum setup de compra, eu acreditaria nesse setup, eu operaria. O mercado poderia facilmente, porque ele não está tão sobrecomprado assim no futuro, ele poderia facilmente romper esse canal e duplicar então a extensão desse canal. A abertura que nós estamos tendo aqui, isso aqui não está ficando certo, tá? Não é até o momento de uma cotação altista, tá? A gente não superou a máxima de ontem, nós não rompemos, apesar de termos aberto abaixo da linha d'água, nós não tivemos aquele movimento ideal que seria o rompendo a linha d'água para cima, né? Pelo contrário, a gente abriu abaixo da linha d'água, formamos um movimento lateral estreito nessa primeira hora de negociação e agora o mercado está perdendo a mínima. Isso aqui é um primeiro movimento. Pode ser um primeiro movimento, se a gente tiver o fechamento abaixo da mínima com candle forte, né, com uma margem mínima aqui, o mercado sinaliza daí uma venda de day trade. O que em nada, pessoal, coloca realmente em risco um cenário de tendência de alta que nós estamos agora no gráfico diário. Seria um setup de day trade. Tá? Com alvo nas proximidades da mínima de ontem, por volta lá dos 43.000, 42.970, podendo ir até os 42.800. Esse patamar é muito importante como suporte. Tá? E uma correção que traga os preços até aqui, tendo um sinal de reversão, provavelmente deveria aproveitar para montar uma posiçãozinha na ponta compradora. Tá? Então, o mini índice no momento sinaliza a possibilidade de um setup de venda. Se o mercado não acionar esse setup de venda, ou acionar e frustrar, gerar stop, o rompimento da linha d'água para cima continua sendo um ponto muito interessante
a ser operado. O mercado americano, vamos pegar o S&P 500 futuro, lembrando que o mercado americano agora, com a mudança do nosso horário de verão, passa a abrir não meio-dia e meio, mas 11h30. O S&P 500 futuro não conseguiu ontem romper o topo anterior, que seria um duplo fundo. Eu acredito que vai romper, talvez respire um pouco mais aí para depois romper, mas o gráfico do índice Dow Jones já rompeu, já dá uma sinalização altista para a gente. Bom, e o dólar? O dólar ontem fez um sinal importante de baixa, virou a média de 21 períodos de novo para baixo e deixou clara a marcação de um topo aqui. A antiga LTA do canal de alta agora funciona como resistência. A gente já tem claramente topos mais baixos. O mercado rompeu esse fundinho com um cenário de gap de fuga e ficou um gráfico interessante para vendas, mas dependendo do acionamento desse candle aqui pelo método Basics. Então a perda mínima de ontem no dólar sinalizaria a venda até de swing trade, com alvo provavelmente no suporte do gap de dezembro, por volta de 3.860. Agora percebam que o dólar abriu em alta hoje, ele não acionou. Vou pegar aqui o WDOH16. Seria importante a gente ter algum setup vendedor no pregão de hoje, ou pelo menos o rompimento da mínima de ontem. Nós não tivemos nada disso, o dólar vai desenvolvendo um movimentozinho de alta por enquanto, mas nada muito significativo. Nós temos nessa linha vermelha, por volta dos 3.985, patamar de resistência para o dólar. Foi o ponto que o dólar rompeu ontem, que sinalizou um movimento de queda. Rompendo a mínima de ontem, a gente rompe também a retração de 0,68 e sinaliza uma queda em busca daí dos 3.878. Então, por enquanto, nada a ser feito no dólar. Até tem um dia inicialmente ruim, no sentido que vai para cima e vai para baixo da linha d'água. Tá? Então, não tende a ser um dia direcional, salvo se romper com força a mínima de ontem. Enquanto isso, o mini índice pode gerar venda. Estamos aqui na expectativa. Faltam 4 minutos e meio para esse candle fechar e nos dar o sinal de rompimento ou não deste primeiro movimento. Um instante. Tendo passado então por esses gráficos, vou começar a responder aqui algumas perguntas. Tony Figueiredo Neto pergunta se o 3 pode formar uma barra elefante. Pode sim. Essa primeira barra aqui que está se desenhando seria uma barra elefante, até bem posicionada. Se fechar assim, perder a mínima, abre espaço para operações de day trade na ponta vendedora. Tá? Lembrando que ontem, a forma como o céu fechou, muito parecido com a forma como a Vale fechou, permitiria a compra próxima da abertura, havendo a superação da máxima de ontem. Seria um Opening Power Breakout, mas ele está indo na direção oposta. Tá? Então, se fechar abaixo, se fechar assim, com uma barra elefante, a perda mínima sinaliza a venda. Tá? E não tem contradição em relação ao sinal de ontem. O papel tem espaço para corrigir. Cascudo diz o seguinte: bom dia a todos. Aproveitando o BIS, me tira uma dúvida. Você no farol recomenda compras acima da máxima do dia anterior? Não é sempre, Cascudo, é em alguns casos, mas eventualmente sim, até com uma boa frequência, cada vez mais. Tá? Não faz mal buscar confirmações. Daí ele diz: pergunto, já compra no leilão de abertura ou espera o primeiro movimento de alta, a primeira hora? Bom, se eu estou dizendo que acionaria na superação da máxima, é mera superação da máxima, eu sou literal. Né? Se aciona na perda mínima, é na perda mínima. Se a gente for esperar a primeira hora ou a formação de um primeiro movimento, a gente pode acabar pagando caro por isso, né? Porque isso vai consumir movimento. Não acho que vale a pena na maior parte dos casos. Em alguns cenários, daí eu estou
Quando eu digo que eu não gosto de rompimentos crus, eu até mencionei isso, acho que no farol de ontem, de sexta-feira, é quando a gente tem uma estrutura de suporte ou de resistência, tá, no intraday, e que o rompimento poderia ser interessante, mas eu não gosto do simples romper dessa estrutura. Tá? Eu quero que o mercado consiga fazer um zigue-zague rompendo essa estrutura, tá? No mínimo. Ou idealmente ter rompendo essa estrutura, que geralmente acontece no início do pregão, né? Aliada a algum setup, uma barra elefante, ou uma abertura contrária seguida, né, da correção do mercado e o rompimento da linha da água, ou então o primeiro movimento. Mas daí é foco mais para as operações de intraday, não para os posicionamentos de swing trade. Por exemplo, eu mencionei ontem no farol que Gol tinha uma cara muito boa para uma operação de compra. Tá na superação da máxima de ontem. Então essa operação já foi acionada. Eu não estou esperando nada além de um negócio acima da máxima de ontem. Certo? CJ diz, confundido com o Vlad aqui. Poderia analisar a Even e a SUSB5? Estou comprado para swing. Bom, Even, de fato nós tivemos sinalização de compra. Nós demos compra no dia 16. Pela forma que eu gosto de estabelecer alvo para as operações, o alvo já foi alcançado, os 10% da média da volatilidade, isso usaria um alvo de 10,68%. Então, 2,68%, já teria sido alcançado já no dia 18 e dali para frente teria ajustando o stop para cada nova mínima. Tá? Então o papel já fez um primeiro movimento favorável, talvez ofereça agora algum recuo, tendo 4,35 como suporte. Se isso acontecer, eu vou buscar compras em cima de 4,35, dado um sinal de reversão. Tá? Mas o papel tem potencial para ir mais. O alvo para esse movimento de Even é, na minha leitura, 5,13. O topo marcado em abril do ano passado. Tá? A gente rompeu uma zona importante, a resistência, e provavelmente os preços vão chegar nesse ponto. Tá? O risco de tu segurar uma posição buscando esse ponto é que o mercado pode voltar tudo e te estopar. Esse é o eterno dilema. Tá? Então tu poderia ter buscado uma realização parcial e tentar carregar o restante pela média móvel de 9. É uma alternativa. Mas se a gente ajustar stop sempre por mínimas, vai ser difícil a gente conseguir carregar posições por bastante tempo. A SUSB5 conseguiu marcar um fundo, uma zona esperada de fundo para nós. A gente acompanhou esse papel no farol, né, ali por volta dos 13,95 até os 13,50, vamos botar assim. A partir do candle do dia 16, a SUSB5 começou a sinalizar um movimento de alta, mas estava num ponto desconfortável para posicionamentos. Aqui poderia ser entendido como uma barra de ignição, mas a posição da média móvel de 20 períodos era desconfortável. Apesar disso, o papel conseguiu vencer a média e por isso deve seguir em alta, tendo como resistência a faixa dos 15,95. Eu não vejo motivo para buscar posicionamentos no papel agora, nem na compra nem na venda. Se tu está posicionado em swing trade, tu deve ter um plano e qual tu deve seguir. A minha expectativa no curto prazo é que o papel insista no movimento de alta, até essa resistência mencionada, mas nada lá muito significativo, do ponto de vista de swing trade, do ponto de vista de gráfico diário. Tá? No gráfico semanal, a gente chegou numa zona de suporte razoável, seria possível o papel insistir mais no movimento de alta. Tá? Mas não me parece um gráfico ótimo para posições de longo prazo. Só um instante. Ok.
CJ, te compreendi. O Hélio está perguntando se tem uma venda bizarra em BBS3. Por que bizarra? Então, no intraday, que eu sei que é o que tu está perguntando, a gente tem sim uma barra elefante em BBS3, tá? Que está sendo acionada, mas eu preferia a barra de CL3, que não está sendo acionada. Por que me incomoda um pouco? Eu não estou vendo força nessa correção do mercado e BBSC3, no final das contas, está fazendo um processo de pullback. Tá? Claro que não é um pullback daqueles comportados bonitos que quem está comprado quer ver, né? Porque vem numa barra forte, mas tem boas chances de segurar aqui nos 24,38. Tá? Eu teria muito cautela de maneira generalizada com vendas. Tá? Então, não me animo tanto, essa sombrinha inferior também não é das melhores. Mas, acionou uma barra elefante, a gente poderia ver um movimento corretivo em busca do suporte do gap entre os 24,60 e os 24,55. Ok? Mas essa zona entre o topo anterior e o gap é para ser uma zona de suporte importante, uma zona de suporte forte. Olha só, pessoal, para quem gosta de acompanhar o milho, o vencimento H meio que está perdendo a amplitude dos movimentos. Repara que a gente tem uma alta de 1,02, ainda não rompendo a resistência, enquanto que o próximo vencimento, a CCMK 16, ontem conseguiu fechar acima da resistência aqui dos 39,28, mas não fechou muito bonito, mas hoje vai ganhando força nessa direção. Tá? Então, novas posições devem ser feitas no K16. O H vence agora no começo de março, metade de março. Bruno Marini, o fechamento de WDOH16 do mini dólar, né, confirma a compra. Por que uma compra? O dólar está com as bandas estreitas, elas estão até se abrindo para cima, tá? Mas não vi nada muito significativo para definir uma compra. Eu gostaria de ver um primeiro movimento. Talvez esteja dizendo assim, mas está rompendo essa zona aqui. Ok, mas não me convence muito para compra não. Eu pelo menos não vejo essa operação. Agora, o rompimento dessa zona aqui, sim, isso para mim seria bem interessante. Porque eu estaria alinhando, né, o sinal da minha leitura claro, que foi dado no gráfico diário, com a movimentação intradiária. Se o dólar tentar subir, chamar a compra aqui, né, de abertura de bandas, e depois voltar forte para baixo com mais intensidade, vai ser melhor ainda se a gente tiver o rompimento dessa zona, porque a gente teria um rompimento falso para cima que potencializaria um movimento baixista. Mercador LX, Bradesco no intra, 1 hora. Esta perna de alta enfrentaria resistências consideráveis em que faixa de preço. Obrigado, bons trades. Bom, começar pelo gráfico diário. O Bradesco está rompendo o que a gente pode chamar de ombro, cabeça, ombro invertido. Conseguiu o candle de ontem, né, tanto fechar esse gap, romper esse gap e abrindo outro, né, que daí seria de fuga que positivo para o movimento de alta. Consegue romper então essa zona. Daqui para frente tu olha e não tem resistências significativas aqui. A resistência significativa estaria talvez nesse topo, mas principalmente nessa zona aqui dos 25. Então eu vejo o papel relativamente livre. Está um pouquinho esticado em relação à média móvel de 20 períodos, um pouco. O nosso índice de afastamento chegou numa zona mediana aí de retorno, próximo a 30. Tá? Mas eu afirmo que eu vejo o potencial no mercado para esticar. Esse é o momento que o mercado pode esticar. Tá? Então a gente tem o cenário de gap de fuga, para mim seria a compra na superação da máxima de ontem.
Não aconteceu isso ainda? Não aconteceu isso ainda. O mercado abriu em gap de baixa. Se romper a linha d'água, melhor ainda. Ótimo, acharia fantástico. Melhor do que já ter aberto em alta na minha leitura. Tá? Do ponto de vista gráfico de 60 minutos, a gente olha para cá e, de novo, a gente não vai ver nenhuma resistência significativa muito próxima. A primeira que tu poderia se preocupar seria o topo de dezembro, por volta dos 22,30. Tá? Eu vejo o Bradesco como um gráfico bem interessante para posicionamento no setor bancário. Bem interessante. Tem mais potencial de explosão BBTG, mas é mais arriscado. Acho que o Bradesco encontra no momento o melhor equilíbrio. O Carlos 7, Biz, a Gold eu compra para swing trade ou day trade? Deixa eu mostrar aqui. Swing trade. Todo dia é atualizada esta página. Tá? Aqui tem listas dos papéis que são mencionados em vídeo e aqui tem uma lista de trades. Trades possíveis para o dia de hoje, Go, Gap de fuga. Ou seja, compra, válido para o dia de hoje, dia 23, boa nota, compra na superação da máxima. Tá? Por quê? Porque para que depois de um longo movimento de queda, Gold deu um salto e depois respirou. Né? Muito volume na alta, baixíssimo volume no movimento corretivo. O papel, por mais que tenha subido violentamente, ele está sobrevendido no longo prazo. Tá? Um movimento agudo que nem esse geralmente não morre em si só. A gente tem uma correção e depois o mercado dá mais um fôlego. O mercado veio corrigindo, bateu no suporte do gap, ficou muito próximo da média móvel de 21 períodos e ontem fez até um Dunning de alta, né? Hein, Vlad? Gol ontem fez o que o Stormer, aquele setup, o Dunning de alta, né? Tá. Então é a primeira vez que a gente tem um candle com mínima e máxima mais alta, um candle forte num ponto favorável e entrada de volume. Não ficou acima da média, mas tu percebe a reentrada do volume. Tem um cenário positivo do mercado como um todo. A gente sabe que a Gol é afetada pelo dólar. O dólar está dando sinal de venda. Então tudo diz que Gol tem boas chances de subir. Né? Então a entrada seria uma superação da máxima. E o papel tem boas chances de buscar aqui os 2,32 e talvez, quem sabe, dar um salto muito maior do que isso. Ok? Tá fluindo bem. Ontem no finalzinho do pregão já deu uma entrada, né? Só que é um papel de mais risco, mais volatilidade, não pode entrar muito pesado, os stops são um pouquinho mais doloridos por conta da volatilidade. Gil, bom dia, Bizi. Poderia detalhar um pouco mais sua visão WDO no diário? Estaria em contração, congestão ou já em tendência de baixa nesse prazo? Bom, a gente não pode afirmar com toda certeza que o dólar está numa tendência de baixa. Tá? Na verdade, está numa tendência indefinida, numa contração, como tu bem colocou. Quando eu analiso o dólar, eu gosto de olhar o dólar ao FUT, tá? Que é o perpétuo do dólar cheio. A gente vai ter um pivô de baixa mesmo quando o mercado conseguir romper esse fundo aqui. Então a gente vai ter um pivô de baixo. Mas eu já sinto no dólar uma boa chance de a gente ter realmente um movimento corretivo. Por mais que a gente não esteja em tendência de baixa ainda, eu vejo sinais bons para a venda. Tá? Resumindo, a gente tem um gap de fuga aqui. O mercado ficou meio doido, meio bagunçado, já dentro de um cenário de fraqueza. Frustrou uma tentativa de alta no dia 16 e agora se convence para baixo, rompendo várias mínimas, abrindo gap de fuga. A perda da mínima de ontem seria um gatilho de venda, que inclusive está no farol como uma venda a ser feita. Doll Foot e WDO Foot. Ok? Marcelo CWB, entre outros, pede para a gente falar sobre a Petrobras. Bom,
Petrobras ontem subiu 13%. Tá? E fechou na máxima, teve entrada de volume, mas apesar dessa alta de 13%, a gente não pode dizer que o papel está sobrecomprado. Tá? O papel não está distante da média móvel de 20 períodos, ele começa a romper uma faixa de resistência, e no caso da PTR4 especificamente, tá, a gente não tem resistência significativa até o fundo de setembro, lá em 6,44. Eu vejo um bom potencial de alta para a Petrobras. Ela inclusive está superando a máxima de ontem, acionando com isso um gap de fuga. Tá. Ideal seria que a gente não tivesse essa sombrinha aqui para incomodar, mas eu acredito que o papel tem potencial para ir além disso. Tá? Petrobras está muito sobrevendida num prazo mais longo, tem espaço para subir. Ficou um bom tempo andando de lado, demonstrando fraqueza, e agora o cenário está mudando, porque ela está conseguindo romper essa congestão para cima. Tá? A forma como a gente teve a abertura hoje, para mim é positiva. A Petrobras abriu corrigindo e o mercado negou essa correção e está jogando ela para cima da linha d'água. Tá? De certa maneira, até uma barra de ignição, mas nada muito forte, que ela deveria ser mais ampla para ser uma barra realmente importante. A minha visão para a Petrobras é de alta. Tá? Na minha avaliação, vale a pena o risco de compra de Petrobras, botando só abaixo da mínima de ontem. Mas agora, no momento, eu sou favorável à PTR4 e não à PTR3. A Vale também tem potencial, apesar de já estar sobrecomprada, tem potencial demais. Eu focaria no intraday. O cenário que nós temos hoje no intraday é muito favorável a um rompimento de linha d'água, que ainda não aconteceu, mas se acontecer, daria uma entrada bastante segura. Segura no sentido não que com certeza o trade dá certo, mas que tu vai ter um stop barato para um potencial de retorno significativo. Reparem que o mini índice negou o rompimento do primeiro movimento, não houve, e um cenário de rompimento de linha d'água volta a ser provável. Há muitas perguntas hoje. Castro, tu pediu Petrobras, CSNA, Ecor 3, Gol e VEG. Nós já falamos de Petrobras, já falamos de Gol. CSNA é o papel que está mais interessante no setor siderurgia. Está acionando aí um gap de fuga, acho que é válida a operação. Como eu coloquei no farol, a gente está numa situação de o mercado já tem uma sobrecompra nesses papéis, mas se ele tem boas chances de prosseguir esticando. O que a gente não quer é que o mercado acione e volte. Isso seria ruim, para isso tem stop. Mas tem condições de seguir, está acionando um cenário de compra pela superação da máxima de ontem. E essa primeira barra do dia aqui pode ser considerada uma barra de ignição, uma barra elefante. A gente poderia operar na superação da máxima dela, desde que o mercado não se afaste muito da máxima. Eu não quero o mercado voltando, eu quero o mercado insistindo em ficar aqui e estourando a máxima, daí provavelmente vai ter mais uma puxada. No caso da Ecor 3, tá com cara também de prosseguir o movimento, tá bem mencionado no farol de ontem. O rompimento da máxima de fevereiro aciona aí um pivô de alta, aciona para alguns até um cenário de máxima de bandeira, e no semanal o papel tem espaço para subir em 5,20, tá? A primeira zona de resistência significativa. VEG também chamou a atenção, tá tudo no farol, Castro. O papel ontem mostrou uma barra de ignição ao mesmo tempo que tem um cenário de gap de fuga. A superação da máxima seria um ponto de entrada que já foi acionado. Fazia bastante tempo que a VEG não oferecia um sinal razoável tecnicamente, esse me parece valer a pena. Só que o volume projetado do dia por enquanto está meio baixo. Vamos torcer que o volume melhore.
Continuando. Mário, Biz, bom dia. Brasil Farma rompendo resistência no diário. Vale compra no intraday? Brasil Farma tem muita relação com o BBTG. Tá? O papel sinalizou neste candle aqui, na reentrada de pressão compradora, a superação da máxima era um gatilho. Vai subindo, tem volume projetado alto, as bandas estão se abrindo. Pode dar porrada sim, só que a gente for olhar no intraday, por enquanto a gente não acha brecha. O papel não tem liquidez, começa a ganhar liquidez na segunda metade do pregão de ontem. Por enquanto está um pouco sobrecomprado, está difícil de operar. Esse papel está difícil mesmo. Tá? A gente tem, na verdade, compras abertas, né? Em Brasil Farma, no Farol, foram dadas compras na superação dessa máxima, compra na superação dessa máxima. E agora o papel está fluindo. Se eu não me engano, não sei se foi dado call para Brasil Farma ontem, acho até que não. Mas está fluindo agora. Mini índice rompendo a linha d'água. Vamos ficar atentos, pode dar uma excelente compra. Tá, meus papéis prediletos: Petrobras, Futuro, Bradesco, Gol. Esses dos que a gente conversou até agora são os meus papéis favoritos. Depois a Vale 5 para um day trade. Mark pede financiamento para o Smiles. Smiles é um papel que não me atrai muito. É um papel que no semanal fez 2 fundos do mesmo nível, mas a média está muito próxima no semanal aqui, já oferecendo obstáculo. E o mais importante é que o papel gerou um sinal operável no dia 16, o rompimento que se mostrou falso. O papel estopou o rompimento do dia 16. E isso mostra que o papel está fraco. O rompimento falso pode levar o papel ao fundo de janeiro aqui. Tá, eu sei que eu tenho algo próximo de um Arami, né, em cima da média móvel de 21 períodos. A superação da máxima para alguns seria um trade de compra por correção, mas o ponto onde está inserido, onde está, não acho que vale a pena. Bom, pessoal, já são 10h35, hora de encerrar esse bate-papo de abertura. Agradeço a participação de vocês. A gente encerra aqui no bate-papo, mas a gente segue no LS Live. Disponível em texto, e a partir das 11h15 a gente volta a transmitir em vídeo para falar sobre a situação do mercado. Até depois.